Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia que, à primeira vista, parece até meio estranha. A de que a liberdade de verdade, aquela que a gente tanto busca, pode nascer justamente dos limites que a gente vive tentando evitar. Vamos mergulhar juntos nesse paradoxo. Bom, nossa história começa com uma percepção que, vamos combinar, é quase universal. A palavra limite, ela já soa como uma barreira, né? Algo que está ali para nos impedir de avançar. É aquela sensação de que os limites diminuem nossas possibilidades, de que eles botam um ponto final onde a gente queria continuar. E por isso, claro, a nossa tendência mais natural é tentar fugir deles. E aqui a gente chega no conflito central da nossa história. De um lado, tem aquela promessa super sedutora de manter todas as portas abertas, de não definir nada, sabe? E do outro, a realidade que com o tempo vai aparecendo. Uma confusão mental, o peso do excesso de coisas e, no fim, um desgaste enorme. Então vamos entrar no primeiro capítulo dessa narrativa. A ilusão de que não ter limites é ser livre e o preço escondido que a gente paga por isso. Essa frase é simples, mas nossa, ela é muito poderosa. Pensa assim: a nossa energia é como se fosse um raio de luz. Sem uma lente para focar essa luz, se espalha, perde a força. É exatamente isso que acontece com o nosso foco, com a nossa vontade, quando a gente não tem contornos claros na vida. E olha, esse desgaste não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É um processo lento, silencioso. Primeiro, a pessoa começa a ignorar os próprios ritmos, sabe? Depois, ela insiste em manter relacionamentos ou trabalhos que já não fazem mais sentido. E aí, por fim, assume mais responsabilidade do que consegue carregar, seja no dia a dia ou emocionalmente. É uma espiral que vai puxando para baixo. E isso nos traz uma ideia fundamental do psicólogo Carl Jung. Ele sacou que a nossa mente ela não funciona bem no vazio, sabe? Ela precisa de recipientes, de formas. Os limites, então, não são só cercas do lado de fora. Eles são a própria estrutura que dá forma para a nossa experiência interna, que permite que os nossos pensamentos e emoções se organizem. Agora, a história dá uma virada. A gente chega naquele momento em que a necessidade de mudar fica clara. O ponto em que a força de um limite começa, finalmente, a ser descoberta. O primeiro passo é quase sempre desconfortável, né? Estabelecer um limite, dizer um não, pode trazer junto uma onda de culpa. Aquele medo de decepcionar alguém. É um atrito, mas um atrito necessário. E aqui que está a mágica. Apesar daquele desconforto inicial, quando a gente insiste nesse ato de definir um contorno, alguma coisa totalmente inesperada começa a acontecer. Uma transformação interna se inicia. E os primeiros resultados são um alívio. Aquela névoa de ambiguidade vai sumindo. A mente para de gastar uma energia absurda naquelas negociações internas do tipo, será que eu devo ou não devo? E o resultado disso? O espaço interno, que antes era um caos, começa a se organizar. E é essa organização interna que nos leva ao clímax da nossa jornada, a descoberta de uma liberdade completamente nova, uma que nasce justamente da estrutura que a gente criou. Porque a consequência de definir o que se aceita e o que não se aceita, onde uma pessoa começa e onde ela termina, isso não é aprisionamento. Muito pelo contrário, é a criação de um espaço seguro para existir. A gente pode chamar isso de uma liberdade precisa. Não é aquela liberdade infinita de poder tudo. É uma liberdade muito mais potente. A clareza de saber exatamente qual é o seu território, quais são as suas escolhas e, tão importante quanto, o que não faz parte de você. E os benefícios disso são muito concretos. O ruído mental diminui. A dispersão dá lugar ao foco. Aquele conflito interno de tentar agradar todo mundo é trocado por coerência. A energia que antes ia para tentar atender a tudo e a todos, agora é direcionada para o que realmente importa. Agora, para fechar, vamos amarrar a ideia central entendendo como esses limites que a gente estabelece são, na verdade, os próprios contornos da nossa identidade. Então, a percepção muda da água para o vinho. O que antes era visto como perda, como restrição, agora é entendido como estrutura, como contorno. Não é uma muralha que prende, mas sim a fundação sobre a qual uma pessoa se constrói. E aí a gente volta para Jung, que chamou esse processo de individuação. Imagina uma escultura. O artista, para revelar a forma, ele precisa tirar o excesso de mármore, certo? Individuação é parecido. É o movimento de se diferenciar do todo, de se tornar uma pessoa única, com contornos claros. E isso acontece através das escolhas, dos valores e, claro,
dos limites que definem quem se é. Então, o ponto crucial é este. Sem contornos, uma forma não pode existir. E sem limites, uma identidade clara fica meio borrada, sabe? São as bordas que nos dão forma. E tudo isso, toda essa jornada, deixa no ar uma reflexão final, uma pergunta que fica ecoando depois que a gente entende essa nova perspectiva. Fica aí o pensamento, aqueles limites que a gente hesita tanto em colocar, por medo de perder algo ou de criar um conflito, será que eles estão mesmo nos protegendo? Ou será que eles estão, na verdade, nos impedindo de viver a forma mais poderosa de liberdade? Aquela que só existe quando a gente tem um contorno claro e sabe quem a gente é.